Paz e graça. Amém. Todos nós desejamos estar com nossas vidas completamente saradas para seguir o caminho do Senhor. Mas às vezes nós guardamos coisas em nossos corações que nem mesmo sabemos com profundidade que coisas são essas. E precisamos tomar a atitude correta, apresentando para Deus as nossas dificuldades e também pedindo a Ele ajuda para que nós possamos caminhar livres. E por isso nós precisamos de cura interior. Muitas pessoas hoje estão com suas vidas destroçadas por causa de acontecimentos que ocorreram no passado, durante a infância, a juventude, no casamento, na família. Fatos que ocorreram e que marcaram toda a sua história. Cada um de nós passou por algo assim. Problemas diversos que promovem enfermidades na alma, nas emoções, na vontade, fazendo com que as pessoas fiquem travadas na vida espiritual. Porque elas não conseguem ter êxito nos seus relacionamentos pessoais. Porque relacionamento em qualquer nível mexe com a alma, mexe dentro da gente. E se nós temos problemas de relacionamento com outras pessoas, nós também teremos conosco e com Deus. É por isso que todos nós precisamos de cura interior. E doente na alma, muitas pessoas perguntam: por que isso está acontecendo comigo? Como nós devemos reagir quando nos sentimos injustiçados? Quando nos fazem mal ou quando nós fazemos mal a nós mesmos? José, o personagem do Antigo Testamento, cuja história nós podemos encontrar no livro de Gênesis, lá nos capítulos 37 a 50, é um dos principais exemplos de alguém que sofreu em função de dificuldades criadas por outras pessoas, principalmente por causa da inveja que as pessoas tinham dele. Como você deve saber, José foi o 11º filho entre 12 irmãos. Em sua família havia muita rivalidade, e os irmãos mais velhos começaram a sentir ciúmes de José, porque ele era o favorito de seu pai. Quando o problema atingiu um ponto crítico, seus irmãos jogaram José num poço e o deixaram lá para morrer. Contudo, alguns mercadores estavam passando e os irmãos disseram: em vez de matá-lo, vamos vendê-lo. Assim, os irmãos mais velhos de José o venderam a esses mercadores estrangeiros que o levaram como escravo para o Egito. Aqui está José, então, em outro país. Não conhece ninguém, não fala o idioma local e está lá na condição de escravo, contra a sua vontade. Como se não bastasse, certo dia, a esposa do seu patrão decidiu seduzi-lo. Depois de rejeitar a proposta, ela o acusou falsamente de ter abusado dela, fazendo com que José fosse lançado na prisão. Ele estava sozinho e sofria. Tinha todo o direito de perguntar a Deus: por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Observe, porém, a atitude de José muitos anos mais tarde, quando conversava com seus irmãos a respeito daquela situação do passado, que o fez sofrer tanto. Ele disse: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Nós não entendemos muitas vezes por que nós passamos por certas coisas. Nós não entendemos muitas vezes por que a vida nos surpreende com coisas que nos entristecem tanto. Por que José foi capaz de permanecer firme? Por que José não guardou essas feridas e não se tornou amargo? Ao contrário, por que José reconheceu a mão de Deus em tudo isso? Ele fez isso porque ele reconheceu 3 verdades importantes na sua vida. E nós também devemos reconhecer essas verdades. Primeiro, José sabia que Deus vê tudo o que acontece conosco. E ele sabia também que Deus se importa com o que acontece conosco.
Isso fica muito evidente na vida de José. Ele nunca duvidou de que Deus soubesse o que estava acontecendo com ele e também nunca duvidou que Deus se importasse com aquela situação. Há uma frase muito importante que aparece 5 vezes na história de José. Cada uma delas depois de um grande problema ou de uma grande derrota. Diz assim: e o Senhor estava com José. Nós passamos por muitos reveses na vida. Às vezes nós passamos por problemas que nós achamos que nunca mais vamos superar. Mas a Bíblia nos mostra que em tudo isso, o Senhor estava com José. E Ele está comigo e com você. Mesmo quando tudo está dando errado, o Senhor ainda estava com José e ainda está conosco. A segunda verdade que José reconhece foi a de que Deus deu liberdade de escolha a todos nós. Você não é um fantoche ou um robô que faz pequenos pedidos a Deus. Deus deu liberdade de escolha a todos nós. E quando decidimos ignorar o que é certo, Deus não nos impõe a sua vontade. Quando criamos problemas para nós mesmos, geralmente culpamos Deus como se tudo fosse culpa dele. Ou então nós começamos a nos martirizar: ah, o culpado sou eu. E isso também nos trava, nos impede de andar, de prosseguir, de andar para frente. Quando vemos um acidente grave, um problema, uma situação difícil, tentamos parecer espirituais dizendo: é a vontade de Deus. Como se Deus tivesse prazer em planejar dificuldades e dores para as nossas vidas a cada momento. Na verdade, o que acontece é que a vontade de Deus nem sempre é feita. Nem sempre nós fazemos ou caminhamos do jeito que Deus quer que nós caminhemos. Deus tem um plano para cada um de nós, mas Ele também nos deu livre-arbítrio. Quando escolhemos seguir o nosso próprio caminho, Deus limita a sua atuação. Ele respeitará a nossa liberdade de escolha, mesmo que venhamos a cometer erros e causar problemas a nós mesmos. Deus também respeita as escolhas das outras pessoas e os erros delas podem vir a nos machucar. No caso de José, seus irmãos escolheram deliberadamente conspirar contra ele. Eles erraram e Deus permitiu, porque as pessoas não são fantoches nas suas mãos. Se você ora pedindo a Deus um livramento, se você ora pedindo a Deus orientação, Ele intervém. Mas se você não pede, Deus não vai contra a sua vontade. A terceira verdade reconhecida por José foi a de que Deus tem o controle supremo do desfecho de todas as coisas. Ele pode pegar todos os nossos erros e também os erros que os outros cometeram contra nós e então tornar tudo em bem, como disse José. Porque ainda que você perca uma batalha uma vez por outra, Deus já venceu a guerra para você. E a Bíblia diz que não importa como as coisas começam, nem como elas vão pelo meio, importa como elas terminam. José passou por tudo aquilo, mas o fim da vida de José foi de bênção. E Deus deu a ele muito tempo para ele desfrutar de todas as bênçãos que Deus tinha para ele. Deus pode tomar até mesmo situações muito difíceis e torná-las em bênção. Quando imaginamos que nossa vida está desmoronando, Deus tem a palavra final. Ele decide o que acontecerá finalmente. Considere José. Ele quase foi morto, depois foi vendido como escravo, foi acusado de estupro e finalmente o colocaram na prisão. Sua vida até aquele momento estava indo por água abaixo. Todavia, Deus tomou essas tragédias e transformou-as e promoveu o bem por meio delas. Enquanto estava na prisão, José fez amizade com um homem que era o braço direito de Faraó. Quando esse homem foi restaurado à sua posição, Faraó teve um sonho. E então o homem lembrou-se de que José podia interpretar sonhos. José foi chamado ao palácio e interpretou o sonho. Faraó, Deus está lhe dizendo que você terá 7 anos de boas colheitas e depois 7 anos de fome. Portanto, você precisa preparar-se.
Faraó ficou tão impressionado com José que fez dele o segundo no comando de todo o Egito. Se nós dermos testemunho de quem somos, no lugar onde nós estivermos, ainda que seja na prisão, no lugar mais simples, no posto mais humilde que for, Deus vai tirar você do calabouço e vai colocar nos passos dos reis. Aleluia. Uma vez, eu lembro que uma época na minha vida, tudo estava difícil, tudo estava complicado. E um profeta disse, Deus usou um profeta para me dizer que se eu seguisse Jesus, que se eu o obedecesse, que um dia ele me colocaria nos passos dos reis. E assim aconteceu. Se a gente seguir a Deus, se a gente confiar nele, pedir a intervenção dele, eu achava naquela época que eu não ia conseguir nada profissionalmente, achava que as coisas estavam muito difíceis para mim, mas um dia a profecia se cumpriu e eu fui chamada no paço do rei, no palácio do presidente da República. Se você andar com Deus, Deus vai cumprir as promessas. Ele vai fazer o que Ele quer na sua vida. Mas o nosso problema é que muitas vezes nós queremos que Deus dê um jeitinho naquela vida que nós temos. Quando na verdade o que Deus quer é virar tudo de cabeça para baixo, trocar muitas coisas para que a gente também mude. Faraó ficou tão impressionado com José que fez dele o segundo no comando de todo o Egito. José saiu da posição de escravo, de estrangeiro, aprisionado para o comando de todo o Egito. E assim salvou da fome o Egito e muitas outras nações, inclusive Israel. E nós aprendemos aqui que Deus quer transformar a mim e a você de escravo de nossas memórias, de escravo do nosso passado, de escravo daquilo que nos magoou, daquilo que não deu certo, em governador de tudo o que Deus vai colocar na sua e na minha mão. É isso que Deus quer fazer. Essa história é maravilhosa porque ela mostra como é que nós podemos ser libertos. Eu fico imaginando como é que José sofria dentro do calabouço, sofria injustiça, ele sofreu de toda forma, mas aquilo não fez dele um homem amargo, aquilo não impediu que ele fizesse aquilo que Deus quisesse para a vida dele. Não, na hora que Deus começou a agir, ele aceitou tudo e ao final ainda disse para os irmãos: vocês podem até ter tentado, mas o meu Deus transformou toda a maldição em bênção. A terceira fonte de força que deveria ajudar-nos quando nós atravessamos um período difícil é o povo de Deus. Cada congregação deve ser uma comunidade que cuida e se importa uns com os outros, na qual as pessoas amam umas às outras, riem juntas, choram juntas, dividem suas cargas umas com as outras. Nós precisamos uns dos outros. É uma coisa maravilhosa. Os meus melhores amigos, os amigos mais próximos, são aqueles com os quais eu cresci espiritualmente. São aquelas pessoas com as quais eu orei junto, eu clamei a Deus junto, eu chorei junto, eu me alegrei junto. E todas as vezes que um grande problema na minha vida aparece, eles vêm todos, como se eles fossem atraídos, como se Deus os chamasse. E eu me sinto apoiada. Eu sinto que as pessoas estão orando por mim, estão me apoiando, e isso ajuda muito. Mas se você não tiver amigos firmes na fé, amigos que verdadeiramente te aproximem de Deus, te aproximem de Jesus, na hora difícil tudo fica mais difícil. Tudo. Os meus melhores amigos é só eu passar um zap hoje. Irmãos, olhem, às vezes nem precisa, Deus fala com eles. E eles em seguida, eu sei que a cada problema que eu tenho, a cada problema que eu passo, eu sei que tem muita gente orando por mim, porque a Bíblia diz, e essa lei é certíssima: tudo o que você planta, você colhe. Se você planta a vida inteira amizades assim, você vai colher pessoas que vão segurar seus braços, vão segurar suas mãos na hora da dificuldade, que vão te ajudar. Mas se você não planta esse tipo de amizade, se você não tem amigos que te aproximam de Deus, os outros vão te afastar de Deus, vão dizer para você: Deus está demorando
estão próximos a Deus vão contar para você uma história que eles já passaram e o livramento que Deus deu. Mas os que estão distantes de Deus, eles vão te arrastar para longe de Deus e vão dizer: ah, você tem direito, vamos sair disso aqui, você está com esse problema, ah, vamos espalhecer a cabeça, vamos zoar por aí, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Enquanto os outros não, eles vêm com aquela experiência: vamos orar juntos. E aí vem aquele bálsamo sobre você, aquele alívio. Quantas pessoas Deus mandou à minha casa quando eu descobri que estava com um tumor na cabeça? Quantas entraram na minha casa, ajoelharam comigo, oraram comigo, choraram comigo. Outras já foram, algumas já estão até com Jesus. Mas Deus manda. Mas se você não tem amigos assim, vai ficar muito difícil. Se a igreja para você é um lugar de convívio social apenas, fica muito difícil. Nós precisamos do povo de Deus. Precisamos ter pessoas que nos aproximam de Deus. A quarta fonte de força na tribulação é a própria presença de Cristo. Portanto, precisamos crer em Cristo e ser cristãos, os cristãos que a Bíblia chama de nascidos de novo. O que temos que fazer? Temos que nos arrepender e crer. Mas o que é arrepender-se? É simplesmente mudar a sua forma de pensar sobre Deus, a sua forma de pensar sobre a vida. Isso nos tira da escuridão, isso nos traz para a luz, isso tira a nossa culpa. Isso tira tudo o que nos atrapalha, isso nos ajuda a pedir perdão, isso acaba com o nosso egoísmo, isso faz com que nós nos voltemos para Deus. Então cremos que Deus tem um plano para nós e que Ele pode tomar todas as complicações e situações desagradáveis, até mesmo a nossa irritação, a nossa frustração, e pode transformar tudo isso em bênção, se nós permitirmos. Eles planejaram o mal, acusaram José injustamente, mas Deus transformou tudo aquilo em bem. Deus usou as coisas ruins. Antes de ter dificuldade em perdoar as pessoas, ia perdoar a si mesmo por ter feito coisas que atrapalharam a sua caminhada. Antes de fazer isso, volte-se para Deus. Peça a Ele que te ajude. Deus não quer ninguém parar. Deus quer que o povo dele marche. Ande para frente, enxergue as coisas que ele tem. Ele usou para o crescimento de José todos aqueles problemas, e José se tornou uma pessoa muito melhor e grata a Deus por isso. Amém. Como Jó, ele dizia que antes de ser afligido, ele conhecia Deus por ouvir falar. Depois que ele foi afligido, ele verdadeiramente passou a conhecer a Deus. As tribulações nas nossas vidas, elas não vêm para nos matar e nem para amargurar a nossa alma. Elas vêm exatamente para nos transformar e para fazer com que nós nos tornemos mais íntimos de Deus. Que nós possamos meditar em todas essas coisas hoje. José tinha tudo para ser um homem amado. Os irmãos chegarem lá e ele dizer: agora eu vou pagar a vocês o mal com o mal. Mas ao contrário. Que o Senhor possa nos ajudar a curar o nosso interior, a perdoar as pessoas. Que nós também possamos nos perdoar para andarmos para frente. Jesus querido, muito obrigada, Senhor, por tua palavra. Obrigada por tudo que tu fazes por nós, Senhor. Estende a tua mão poderosa sobre nós, Senhor, e escreve essa palavra nos nossos corações e nas nossas mentes, Senhor. Que na hora da tribulação a gente não fique pensando, ó Pai querido, que aquilo vai nos marcar para sempre, Senhor. Que aquilo vai acabar conosco, vai tirar a nossa alegria, mas que nós possamos crer, Senhor, que tu és aquele Deus transformador, Senhor, que transforma o mal em bem. Te agradecemos em nome de Jesus.